repente foi um boom, assim, quase como se a mulher estivesse realmente precisando desse espaço de se libertar, de criação. E, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você conseguir... É muito mais difícil, não é que é difícil, é muito mais difícil conseguir bons atores, homens. Em teste de elenco, a gente vê que é muito mais difícil. É uma coisa assim, você pode falar com todos os produtores de elenco, com todos os diretores, é uma unanimidade. Assim, a gente vê, sei lá, 10 testes bons de atrizes para 2 de atores, entendeu? Porque eu não sei, eu não consigo explicar esse fenômeno, mas eu sei que tem poucos atores, assim, a gente tem que trabalhar mais com os atores homens e achar esses atores é mais difícil. Também quando acha é maravilhoso, né? Porque tem grandes atores, mas é mais difícil, realmente. Eu não sei, eu não consigo te explicar o que aconteceu, mas minhas turmas de teatro todas eram uma maioria mulher, assim, sei lá, 20 mulheres e 2 homens. Acho que como uma sala de psicologia, né? Numa faculdade de psicologia quase não tem homem também. Acho que a mulher pode contribuir com um olhar mais sensível, que é da própria natureza dela, até de carregar um filho, né? De ter isso da própria natureza, assim. Talvez uma certa delicadeza em saber lidar com a emoção do outro, dos atores. E acho que elas estão aproveitando o espaço que elas lutaram para ter. Acho que também tem uma coisa de honrar com a luta, assim. Que eu sinto que é muito, tô ralando há tanto tempo, consegui, sabe? Sou uma das únicas diretoras, então acho que algumas também ficam até meio, sabe? Tem uma energia até meio masculina mesmo da coisa mais prática, porque precisa no dia a dia. E precisou para abrir caminho, né? Precisou para abrir o caminho, né? Aprendeu assim, né? Aprendeu na marra, aprendeu lutando. Acho que elas carregam um pouco. Acho até, não sei, pensando aqui agora, acho que daqui a pouco relaxa, sabe? Acho que daqui a pouco vai ser mais normal, tipo, não precisa lutar tanto, tá tudo bem, entendeu? Já ocupamos esse espaço, tá tudo certo, né? Mas houve esse período grande de luta e ainda houve, mas imagina, até outro dia a gente podia votar, né? Até outro dia a gente podia votar, né? Então, outro dia, enfim, mas é outro dia, né? Na história é outro dia. Então, imagina, se a gente não podia votar, imagina dirigir um programa de TV, né? Ou fazer... E tinha essa coisa também, da época que era mal visto como uma mulher da vida, né? Como assim você ficar ensaiando horas com outros homens numa sala, né? Realmente, isso para a época, se você pensar, é esquisito. Até hoje, muitos maridos acham muito esquisito. Várias atrizes fazendo exercícios esquisitos dentro de uma sala, né? Que é isso, né? Essa intimidade física, porque você fazendo teatro é isso. Aí como é que é? Você faz uma cena de sexo, uma cena de beijo, aí você tem que mudar de roupa, aí... Nem todo mundo realmente entende, né? Só que a gente não deveria entender nem o homem nem a mulher, né? Mas até outro dia só não entendia a mulher. O homem podia tudo, mas a mulher não podia. Então, acho que essas coisas estão mudando, graças a Deus. Pra gente é ótimo. Eu sempre quis fazer teatro, quer dizer, falava muito disso com os meus pais. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, tinha um professor aqui em Petrópolis, que se chamava Jorge alguma coisa, que eu não lembro, mas ele fazia bastante teatro na cidade. E ele começou a dar um curso de teatro na garagem do consultório da minha mãe. Eu acho que todas as minhas memórias de palco, eu acho que vem muito da escola onde eu estudei, que era o SED, aqui em Petrópolis, porque é uma escola muito artística, que dava muito espaço para a gente escrever, dirigir, atuar, fazer nossos próprios projetos. Então, assim, quando você fala da primeira memória, realmente me vem o SED, assim, porque tinha um festival de prosa e poesia, em que eu era intérprete, já ganhei vários anos o prêmio de melhor intérprete de poesia, e de alguma maneira me estimulou, assim, me reconheci um talento, né? Então, eu tenho todas as memórias, acho que são do SED, apesar de não ter começado mesmo lá. Na verdade, aqui em Petrópolis eu fiz aula, acho que com todo mundo que eu podia, porque chegou uma hora que, assim, não tinha mais quem pegar, assim, né? Que experiência em Petrópolis mais eu poderia viver, porque é uma cidade pequena, chegou uma hora que esgotou. Mas com a Moná foi realmente uma coisa assim, mais profissional, até porque a aula dela, ela falava muito da história do teatro e ela mandava a gente ler uma peça por semana e eu, junto com história, geografia, física, eu tinha que enfiar
ler aquela peça durante a semana, nem sempre eu conseguia, e a gente tinha que tecer comentários a respeito da peça. E eu era nova, assim, sei lá, tinha talvez uns 14, 15 anos, eu não sabia muito bem escrever sobre as peças, eu falava, gostei disso, não gostei daquilo, personagem, mas não conseguia me aprofundar, né? Hoje em dia eu vejo que eram comentários bem bobos, assim. Mas ela me obrigou a ler uma peça por semana. E aí a gente fez alguns espetáculos aqui, a gente ficou em cartaz com um, chamava Acho que Hoje Tem, Amanhã Não. E a gente fez também um negócio cigano no Natal, a gente fez um shopping, eram umas coisas assim meio que hoje eu nem lembro direito, acho que é porque a memória deve ser seletiva, né? Mas a Moná foi muito importante, assim, para mim, porque tem uma coisa mais profissional, ela era muito dura, assim, de estudo, de comportamento, e aí fiquei com a Moná uns 2 anos e meio, talvez. A Camila Morgado também era do mesmo grupo um tempo. E muitos atores passaram por ela, assim, aqui de Petrópolis. E todos ficavam assustados e apaixonados. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe leu uma notinha, uma reportagem, falando que tinha essa peça chamada Confissões de Adolescente, escrita pela Maria Mariana, dirigido pelo Domingos de Oliveira, que é o pai da Mariana, e que foi baseado no diário dela. Quer dizer, um dia ela teve a coragem de abrir o diário para o pai, e o pai, que é o do Domingos, né, que resolveu dirigir. E aí ela falou, vamos para o Rio, né? Eu morava aqui em Petrópolis, vamos para o Rio, então, assistir, vamos e tal. E aí chegou lá, eu fiquei apaixonada pela peça, porque era de uma super honestidade, assim. E a minha mãe também ficou muito emocionada. Aí tinha a história da separação dos meus pais na época, então eu estava muito mexida, eu queria falar, sabe? Eu também queria contar da separação dos meus pais para as atrizes. E aí os primeiros namoradinhos, as primeiras coisas. Então eu falava de todas as primeiras vezes. E eu fiquei super encantada, mas também pelo trabalho delas, porque era um trabalho de ator muito livre, assim, era muito emocionante, falava de poesia, de música, eu fiquei super encantada e comecei a assistir milhares de vezes, assim, parece meio anormal, porque eu assisti mais de 40 vezes o Confissões de Adolescente, mas na época 40 vezes não era nada perto das meninas que moravam no Rio, porque as meninas que moravam no Rio assistiam 90, 105, saiu no jornal, era uma coisa assim absurda, era um point mesmo, assim, a gente se encontrava no Confissões. E aí meu pai tinha apartamento no Rio, eu ia para lá de vez em quando, e eu pedia de aniversário. O que você quer de aniversário? Quero assistir o Confissões. O que você quer de Páscoa? Eu quero assistir o Confissões. Aí eu fui assistir milhares de vezes e nisso fui conhecendo as meninas, não sei o que, não sei o que. Aí comecei a fazer teatro mesmo, mais profissional. E queria ser elas, né? Assim, era muito fã, assim, né? Escrevia carta, tudo isso que nunca mais eu fiz na vida. Que, né, as meninas falam, meus amigos falam, nossa, mas não é nem um pouco a sua cara ser fã de alguma coisa. Eu falo, não, mas do Confissões eu fui fã, não posso negar, assim, que eu tinha pasta de foto, então não dá muito para esconder da história, que eu fui uma fã tiete total. E aí foi isso. Aí passaram esses anos todos, Confissões ficou em cartaz muitos anos, até hoje, até outro dia ainda estava em cartaz. E aí, quando foi em 2000, aconteceu o teste para um novo Confissões, que foi uma certa releitura, alguns textos foram modificados, alguns foram retirados. E aí eu fui fazer o teste. Aí nisso eu já conheci a Maria Mariana, já conheci o produtor e fiquei sabendo disso. Indiquei as minhas melhores amigas da faculdade para fazer o teste também. E aí, acabou que todas passamos. Eu entrei como, na verdade, assistente de direção do Domingos, porque ele falou, eu preciso de alguém que saque de Confissões de Adolescente. Aí eu entrei como assistente dele e como stand-in de 2 atrizes. Então, eu não entrei direto em cena, quer dizer, eu ensaiava e tudo, mas não entrei direto em cena. Aí, logo depois, uma das atrizes foi fazer novela e aí eu fiz como atriz de Confissões quase 3 anos. Aí viajei o Brasil, e aí foi aquela emoção toda, né, porque... Passei de fã para ser a própria atriz, para eu receber as cartas, eu tirar foto com fã, aí trocou tudo, né? Então, Confissões... E eu aprendi muito também viajando pelo Brasil com a peça, né? A gente tem que se virar, na verdade, a gente vê também que não tem glamour nenhum, né? Eu virei... Assim, esqueci tudo que eu fui fã, tiete, achei que aquilo era maravilhoso, muito rápido, porque tinha que acordar muito cedo, fazer divulgação muito cedo, trabalhar muito, dar muita entrevista. Então, assim, logo eu entendi que aquilo que era trabalho, entendeu? Não tinha mais... A própria maquiagem, como é que maquia mesmo? Como é que aí lembra da faculdade que eu tive uma aula e eu lembro dos produtores locais, você tá com uma cara de que acabou de acordar. Não, mas eu acabei de acordar, realmente. Não, porque tem que entrar, a gente tinha que ir nas escolas divulgar, tipo, 8 da manhã, no frio do sul, eu lembro assim, da gente... E aí logo entendi que não tinha glamour nenhum, né? Até quando a gente entra na TV, a gente fala também, né? Quando conhece as pessoas, porque é TV, né? Eu falo, passa um diazinho lá comigo, só uma tarde. Que aí você vê que não tem glamour nenhum, não tem vida fácil, né? E Confissões foi meio isso, foi
eu me tocando que eu estava trabalhando, entendeu? Eu ficava em Petrópolis chorando para ir para o Rio, né? Eu achava que a vida mesmo artística só ia poder começar a trabalhar quando eu saísse daqui. Aí o que minha mãe diz é que eu com 12 anos queria morar sozinha. Então eu falava que eu queria ir para o Rio para estudar teatro, porque só lá eu ia conseguir fazer e tudo mais. Não consegui sair com 12, mas quando eu tinha 17, eu comecei a fazer um curso com a Maria Mariana e com a Patrícia Carvalho. A Maria Mariana foi quem escreveu Confissões de Adolescente, que depois eu fiz como atriz até. E aí a Patrícia montou um espetáculo que se chamava Vida a Vida, que é até um título que eu dei, porque eu sonhei com esse título. E esse espetáculo juntava alguns textos nossos, porque era um curso que a gente escrevia também. E aí eu fiz como atriz, entraram alguns poemas meus, alguns textos. E aí foi, assim, de alguma maneira, o profissional, porque eu ainda não estava morando lá, mas eu ia todo final de semana ensaiava tipo de sexta a domingo. E aí depois eu fiz a faculdade mesmo, a Unirio. Aí sim, eu já fui para o Rio, me mudei com 18 para 19. E aí fui morar no Rio, sozinha, dividi apartamento com 2 meninas até aqui de Petrópolis também. E aí fui fazer Unirio e aí comecei a trabalhar, estudar, tudo. Mulheres Apaixonadas eu fazia Simone, que era um personagem pequeno, assim, eu trabalhava numa delicatessen do hotel, era um hotel onde acontecia tudo, e eu era muito fofoqueira, e eu trabalhava, essa delicatessen era da Maria Padilha, que eu não lembro o nome do personagem dela, mas ela era a dona, e a Gisele Policarpo fazia a filha dela e a minha amiga de trabalho. E foi um personagem bem pequeno, só que começou a aparecer porque o Rodrigo Santoro trabalhava nesse hotel. E ele paquerava as meninas do hall ali do hotel, não sei o quê. Então, comecei a aparecer... Quer dizer, as pessoas me lembram como a menina que paquerou o Rodrigo que... Não, entendeu? Ficou mais... O Rodrigo fez a minha fama, na verdade, entendeu? Porque o papel era pequeno, é ele que ajudou a gente, assim. Quando eu me formei em arte-terapia, eu tive que fazer um estágio. E eu fiz um estágio durante 10 meses num hospital com 7 mulheres portadoras de lúpus, que é uma doença autoimune, que atinge até mais mulheres do que homens. E eu fiz também a minha monografia baseada nesse trabalho da arte-terapia. E aí eu fiz arte-terapia com essas 7 mulheres, aqui não estão todas, eu acho, mas esse é o último dia de trabalho. E elas lindamente me deram um certificado de gratidão. E me agradeceram por tudo, né? Na verdade, tinham que agradecer a arte, todo. Que mudanças você percebeu nelas e elas próprias perceberam? Nossa, cara, foi forte, muita coisa, assim. Em termos gerais, qualidade de vida, porque elas são mulheres que sentem muitas dores, né? Dependendo do lúpus, porque o lúpus, enfim, é uma longa história, porque tem 3 tipos de lúpus e não sei o quê, mas... Em geral, elas sentem muitas dores articulares, às vezes atinge os rins, às vezes atinge o coração, o cérebro, tudo, e às vezes é só a pele. Mas elas não podem pegar sol, por exemplo. E toda a minha monografia foi o sol, o nome da monografia era O Sol Ausente. Lúpus e a doença psicossomática, alguma coisa assim. Falou muito baseado nessa coisa do sol mesmo, porque elas não podem pegar sol a princípio, porque o sol deixa a doença ativa, pode ativar a doença, entrar
em atividade. E é uma doença que pode ficar adormecida e de vez em quando entra em crise. Mas mudança na qualidade de vida, primeiro uma alegria, né? Porque a arte tem uma coisa de uma alegria, então a vitalidade, né? A vontade de viver, que é básico, né? Elas relatam mesmo como, no final das contas, a conclusão do trabalho é que esse sol que elas não podem, que elas não têm, tá uma verdade dentro delas, assim, a grossíssimo modo seria isso. Então, uma vez no final das contas, eu perguntei para elas assim, e aquele sol que vocês não podem pegar? E aí uma respondeu, acho que na verdade está dentro de mim. Tudo isso acho que é uma cura para a própria vida, assim. Então, me cura todo dia, para tudo. O encontro com as pessoas é uma cura, escrever é uma cura, interpretar é uma cura, pegar um texto de um outro personagem, se livrar um pouco da sua vida, um pouco, é uma cura. Às vezes, entender a sua própria história através de uma outra história. Então, é isso. E agora, vendo como ela é transformadora também para outras pessoas, ela sou eu sou ela. É isso. O Domingos Oliveira que fala, né, que há algo no ator que depende do que ele é. Então, realmente depende do que ele é como pessoa, né? Eu falo que cada ator é um mundo enorme. Né? Assim, a gente às vezes esquece que ator é uma pessoa, né? Então não dá para todo ator fazer tudo, ter todo um processo parecido. Quer dizer, cada ator tem um processo de um jeito. Eu realmente não posso trabalhar com um ator igual, né? Eu sou meio contra uma coisa de um método fechado, né? Eu acredito que eu preciso ter todos os métodos, digamos assim, ter todas as cartas na manga, para poder usar com cada um o que rolar, assim, o que levar ele ao estado que eu quero. Porque se a gente ficar esperando que o ator dê pra gente, ele vai dar do jeito dele, e cada ator dá de um jeito, né? Então, eu acho que a arte-terapia foi isso. Assim, primeiro, para certificar isso que eu sempre pensei, que realmente eu me fechar num método que é só aquele método, acho que não seria possível trabalhar com atores tão diferentes. E de vez em quando eu faço alguns exercícios de arte-terapia, principalmente em grupo. Assim, eu trabalhei com esse grupo de adolescentes, por exemplo, da Malhação, de 2012, 2013. E aí eu lembro que o primeiro encontro, assim, eu saquei que a gente fez uma colagem, por exemplo. O primeiro encontro a gente fez uma colagem do personagem. Existem duas coisas. Existem atores que me chamam particularmente, aí é uma coisa, enfim, tô lá na casa dele, ou ele na minha, a gente trabalha. E existe uma produção que me contrata, né? Então, nesse caso, eu peguei todo o elenco jovem da Malhação 2012, 2013. E aí foi todo o elenco jovem, sim. Eu preparava todos eles. Eu ser atriz e preparar, acho que faz, né, faz todo sentido. Porque até no mundo da televisão, eu lembro que a primeira novela, eu fiz uma novela em 2002, assim, eu tinha 22 anos, 23 anos. E eu lembro que eu entrei no estúdio, eu achei que eu sacasse aquilo tudo, mas é muito diferente de tudo. Mas aí eu lembro que, assim, o primeiro dia que a gente foi gravar, aí o diretor pegou o texto assim, né, foi caminhando com a gente no estúdio e falou, então vamos lá. Aí eu fiquei, vamos? Pra onde? Vamos lá pra onde? E aí a Xuxa Lopes, que era minha parceira de cena, começou a falar, tá, já sei, ensaiar. Então, você não sabia nem que tinha, tipo, primeiro um ensaio, depois grava, aí, né, vê a locação direito, vê se a câmera vai ficar boa. Então, os atores, mesmo que façam teatro há muito tempo, quando chega na TV, não sabe o esquema, não sabe esse ritmo, os itens de gravação, como é que é. Então, eu fazia também para os atores que não tinham experiência ainda, a gente passeava pelo Projac, eu pedia para uma atriz experiente caminhar com uma atriz que nunca tinha feito nada, explicar tudo, assim, desde como se comia na praça de alimentação, como é que passava o cartão da alimentação, até ler os itens de gravação, conversar com os produtores, porque eu acho que faltava essa base, assim, porque fica muito na interpretação, mas assim, como é que eu chego aqui, né? Como é que não pode atrasar nenhum minuto, porque tem hora de gravação e tempo é dinheiro realmente em televisão, é muito dinheiro o tempo. E eu acho que faltava essa apresentação mesmo do ambiente, do estúdio, como é que é, do som, de tudo, entendeu? Então a gente começou desde o iniciozinho até depois, no final, eles já estavam, assim, mais profissionais que eu, né? Porque eles gravam muito, né? De segunda a sábado, né? A criação de uma mulher é um pouco... Eu conheço muitas atrizes, assim, que quando estão com um personagem novo, com um projeto novo, o diretor, uma coisa, fala, é meu filho, né? É meu filho, uma coisa de gestar, eu tô gestando, sabe? Orgânico. Orgânico, né?
o meu filho, as primeiras palavras desse texto, é uma coisa realmente assim como um filho mesmo, né? E ela sabe o que é um filho nascendo, né? Um filho crescendo na barriga. Eu acho que é uma sensibilidade que... Tem homens incríveis, né? Mas já que você está me perguntando da mulher, eu acho que é isso, assim. Eu acho que na dor na dor, no amor, na vitória, na glória, eu acho que é todo mundo meio parecido, sabe? Eu acho que insegurança é insegurança, dor é dor, medo é medo, amor é amor. Não tem muita diferença, acho que é gente, não tem muita diferença entre homem e mulher. Agora, como lidar com isso, assim, eu acho que tem uma diferença, né? Eu acho que até mulheres mais masculinas, assim, porque tem mulheres que têm uma energia mais masculina, que são mais práticas. Tipo, Beta, você acha que é assim ou é assado? Você acha que eu falo assim? Eu falo assim, não, calma, vamos descobrir, peraí, vamos... Quer umas respostas mais prontas, quer uma coisa mais prática, né? Sabe, homem que tá, sei lá, já tá rachando um negócio, prendendo uma estante, sabe? É uma coisa meio... então eu faço assim, eu faço assim. Não, calma, pera, vamos... Tem menos paciência para o processo. Acho que às vezes o homem tem menos paciência para o processo. Mas eu acho que na essência, assim, não tem diferença, assim. Quando você trabalha com emoção, com história de personagem de outras pessoas, não tem uma diferença gritante, assim. É gente, né? Tem uma chuva de mulheres atrizes, mas pouca gente comandando tudo isso, poucas mulheres comandando tudo isso. Né? Então, a maioria dos diretores de TV e teatro são homens. Eu conheço 2 ou 3 diretoras mulheres. Mas eu acho que vem uma geração boa de diretoras, porque eu conheço muitas assistentes de direção que têm como objetivo um dia dirigir mesmo, ter o seu próprio programa e tudo mais, que são ótimas direções. E dá para você sacar que são pessoas que estão buscando, que estão estudando ator. Eu lembro que quando a gente fazia Malhação, tinha uma assistente de direção maravilhosa chamada Joana Clark, que ela é assistente lá, até da Rede Globo. E ela um dia falou, cara, eu posso assistir uma preparação sua? Porque existia, assim, a preparação de você pegar a cena rapidinho antes de entrar no set e existe a preparação mesmo, você juntar todo o elenco numa sala grande, sei lá, uma vez a cada 15 dias e fazer muitos exercícios, direcionar para o que a novela está contando naquele momento. E uma dessas ela resolveu ir. E ela até hoje fala disso, assim, sabe? Ela é uma pessoa, por exemplo, que ela quer estudar. Ela fala, você pode me dar umas aulas de como lidar com o ator? Eu acho isso lindo, assim, um diretor querendo saber lidar com o ator. E eu acho isso coisa bem de mulher. Assim, eu acho isso bem coisa de mulher. Eu quero conhecer aquelas pessoas de verdade, assim, saber viver. Ficar pra mim, assim, acho isso bem feminino, assim. Foi aqui em Petrópolis que tudo começou, mesmo assim. Aqui nessa casa, especificamente, eu lembro de eu muito nervosa dirigindo as primeiras peças, dando aula lá no SED, mas também ensaiando com as minhas amigas. O Centro de Cultura, que para mim era o lugar especial, onde a gente ficava em cartaz. E ensaiava até tarde lá com a Moná. Eu lembro de pedir para minha mãe me pegar, em vez de pedir para minha mãe pegar nas festas, eu pedia para me pegar nos ensaios. E aqui no Petrô, o Petropolitano Clube, a gente fazia os desfiles de Olimpíada da escola, né? E eu adorava desfile de Olimpíada, porque eu podia dirigir também um pouco, então eu acho que eu já fazia uma preparação de atores ali, de não atores, na verdade, o que é mais difícil. E preparava os não atores, assim, a gente fazia desfile de Olimpíada e eu adorava. Eu lembro que o Rodrigo Santoro era do Fênix, né, que era o 2º grau do SED, onde eu estudava. E aí eu lembro que ele era o meu chefe de bandeira e eu era chefe dos pequenininhos, assim. Eu lembro muito desses desfiles aqui no Petrô e de vez em quando eu estou às vezes aqui na casa da minha mãe e eu ouço os desfiles, sabe? Primeiro lugar, bandeira vermelha, eu lembro. Assim.
Mas é isso, Petrópolis me trouxe toda essa base mesmo de arte, de poder experimentar na minha escola, da aceitação dos meus pais, né? Que não é fácil, né? Ter uma artista. Né? Eu acho que a troca é boa, eu também trago boas notícias para eles, mas muitas vezes não muito boas, assim, de instabilidade, de cansaço, de criação, de ter que ficar quieta um pouco para escrever sozinha. E meus pais sempre me deram uma força, assim. Na Petrópolis, eu lembro do SED, das minhas experiências, dirigindo, escrevendo, atuando. Mas tenho muita gratidão pelos meus pais também, assim, que estão aqui até hoje, apesar de irem muito para o Rio. Mas tenho muita gratidão, assim, sem eles seria impossível. Eu não teria base nenhuma para seguir com a força que é necessária, assim. E qual é a sensação que você tem ao voltar à cidade, quando você volta aqui? Eu sempre falo, é engraçado, porque eu fiquei tanto tempo chorando para sair daqui, né? Para mim era muito difícil que o percurso tivesse que ser fazer escola, né? Uma escola, um segundo grau, estudar todas aquelas matérias que eu odiava, tipo física, química, matemática, e só sair quando então eu passasse para um vestibular. Assim, essa trajetória para mim era árdua, assim. Então, eu chorava toda semana, praticamente. Os meus livros de física tinham as gotinhas da minha lágrima, de verdade, literalmente, assim. Então, é engraçado porque agora eu fico torcendo para voltar. Não voltar para morar aqui, mas eu fico louca por um final de semana que eu possa ficar um pouco com os meus pais, que eu possa respirar e pegar um sol e respirar um ar puro, sem o barulho daquela cidade, que o Rio de Janeiro está uma loucura, um calor de 55 graus. E então sempre que eu volto me traz paz, assim. Eu às vezes venho passar uma tarde, que é só para respirar. Às vezes eu venho, eu tenho que escrever um negócio, eu tenho que resolver estudar uma coisa, eu venho para cá. Então veio meio que um refúgio, assim, porque é perto, né? Apesar do trânsito estar bem infernal, mas é perto. Que bom que eu penso que bom que a casa dos meus pais é perto, né? Que eu tenho amigos que, sei lá, São Paulo, Minas, Sul, às vezes até outro país, e eu posso vir para cá, receber um colo da minha mãe, recarregar as energias. Para mim é sempre positivo, sempre emocionante. E eu às vezes gosto de assistir peça do Rio que vem para cá. Eu gosto de assistir lá no teatro, entendeu? Sempre que eu posso, eu falo, mãe, vê se a gente não vai junto numa peça, às vezes de amigos, no Teatro Municipal. Eu gosto daquele teatro. Eu fiquei ensaiando lá uma peça com o pessoal do pessoal, se chama Pessoal Aí, o grupo. E ainda tinha muita goteira, era um teatro bem abandonado. A gente eu lembro que tinha uma boneca que a gente fazia de papel machê e a gente mesmo fazia a boneca. E era uma sala lá em cima que pingava e a gente fazia e no dia seguinte uma parte estava destruída, porque não tinha um espaço seguro para a gente trabalhar. E agora ele está lá todo lindo, né? O teatro todo lindo, tenho o maior orgulho.